Uma boa noite a todos. A graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a vida de todos os nossos amados e queridos irmãos, né, e remanescentes verdadeiramente da Igreja de Cristo na Terra. Sou o ministro R. Júnior e gostaria de fazer um comentário, irmão, sobre algo que eu acabei de encontrar na internet, né? Não é novo, mas eu acabei de encontrar agora aqui. Um irmão postou no nosso grupo também, né? Algo sobre isso. A Bíblia gay, né? Que é uma Bíblia que dois, né, homossexuais a criaram, né, para defender a causa gay, né? Então essa Bíblia ela já está sendo vendida, né? Aqui está, né? Bíblia comentada Graça sobre Graça, do autor Marvel Souza, né? Compositor da Bíblia. Então nós sabemos que não tem nada de graça, a verdade é para dar ocasião à carne, né? Que essa Bíblia aí está. Então, olha só, como se já não bastasse, né, a Bíblia, né? Eles até têm a página dele, né? Alguns vão até curtir aí, né? Acredito, porque infelizmente, né, o diabo, os filhos das trevas são mais astutos, né? Mais prudentes, né, do que os filhos da luz, como diz o próprio Senhor Jesus. Então tá aí, ó. Bíblia GSG, que é Bíblia Graça sobre Graça, né? Dos pastores gay aí, né? Que não são pastores, na realidade são falsos profetas, estão aí eles, ó. E embaixo, ainda mais, né? Tem Drauzio Varela, né? Ajudando. E aqui tá aqui, não sei se vocês podem anotar aqui embaixo, Manual do Cristão Gay. Cristão Gay, né? Até onde eles estão indo, né? Mas a gente vê aqui embaixo, né? Tudo tem um preço, irmãos. Olha aí, ó. É um comércio. Na realidade, são mais alguns falsos profetas entrando na área do evangelho aí para ganhar dinheiro, como tantos outros, né? No nosso meio já tem muita gente enchendo o bolso, se enriquecendo, né? Às custas, né? Do evangelho, da palavra de Deus. Então, são apenas mais uns que estão aí com as suas heresias, entre tantos outros que já estão no nosso meio. Mas dando ênfase à questão do manual gay, né? Olha só o que diz a palavra em relação a apóstolo Paulo endereçou uma carta aos Romanos e logo no primeiro capítulo, né, nos versos 24 em diante, olha só o que ele diz. Por isso Deus entregou as suas consciências e a seus corações a imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, olha aí, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural pelo que é contrário à sua natureza. Que está falando que é o homem, né? Seria a natureza para a mulher, seria a mulher ter o homem. Semelhantemente também os varões, quer dizer, os homens, deixando o uso natural das mulheres, se inflamam em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, para quem não sabe, varão com varão é homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do erro. E assim como eles rejeitam o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os rejeitou a uns sentimentos depravados, né? Entregou, melhor dizer, Deus os entregou ao seu sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. E aí tem uma listinha de ações, e no final, olha só, no 32, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam aquilo que fazem, né? Nós sabemos que, pela lei, os homossexuais eles eram mortos. Nós, longe disso, o amor de Deus, né, através de Cristo Jesus, não os condena à morte por seu pecado físico, mas a morte espiritual. Qualquer pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte espiritual. Ninguém hoje é apedrejado ou decapitado, né? A não ser lá pelo Islã, né? Porque eles que acreditam no Estado Islâmico lá, nas outras formas, né, da lei ainda. Nós somos da graça. E aí eles vêm falar sobre a graça, o uso da graça, né, para dar a ocasião da carne.
Porque na realidade é o que eles estão fazendo, eles estão usando a graça para dar ocasião à carne, né? Porque na realidade é uma manifestação diabólica, é o que está acontecendo. Isso é a realidade. Olha só o que a Bíblia fala sobre isso. Digo, porém, andai no Espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E aí traz uma lista, né, de ações que a carne manifesta, né? É isso que acontece àqueles que vivem segundo a carne e não segundo a verdade de Deus, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo está aí atuando de uma forma sorrateira, né? E não vai deixar com que as pessoas vivam dignamente, aqueles que vivem debaixo desses espíritos demoníacos, né, que são doutrinas e demônios. No versos 13 de Gálatas 5, olha só o que diz: porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo serviço uns aos outros. Quer dizer, não podemos usar da graça, né, que é a liberdade, para dar ocasião da carne, que é o que esses moços estão fazendo, né, acreditando eles que estariam fazendo o que é correto. Mas nós sabemos que não, e a Bíblia deixa bem clara, né, sobre a questão homossexual, seja da parte lesbianismo, né, da parte da mulher, como qualquer outra prática, né, sodomita. Essas práticas, elas são totalmente condenadas pelo Senhor, e o Senhor não mudou, né? Pecado é pecado e sempre o será. E eu acredito que essas pessoas, elas já perderam o temor de Deus e por isso estão agindo dessa maneira. Então que nós possamos aí combater com a verdade, né? O que eu mostrei aqui é tudo dentro da Bíblia, né? Provado aqui dentro da Bíblia, para que é errado, que é uma heresia, que é uma apostasia. Não somente fazer, como aceitar isso daí. Muitos vão falar, mas eu não tenho nada a ver, eu não sou contra, também não sou a favor. Meu irmão, aqui deixou bem claro, né? Que vai ser, o peso cai sobre quem pratica, não somente contra quem pratica, mas também contra quem aprova, aqui em Romanos capítulo 1, no versos 32. Olha aí, os quais, conhecendo o decreto de Deus que declara que digno de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que praticam. Então, se você aprovar essa prática dessa Bíblia, né, do diabo, se você for a favor disso daí, o peso será sobre a sua vida também. Deus cobrará de ti também, porque você está dando liberdade para que isso continue, para que todas essas mentiras, né, com o diabo, ela permaneça no meio cristão. Então, se você ganhar uma Bíblia dessa, meu irmão, pode rasgá-la, pode rasgar sem medo do que eu estou falando para você. Não haverá maldição nenhuma sobre a sua vida. Pode queimar, porque isso não vem de Deus. Com certeza aí haverá modificações dos versículos a qual provam, né, que prática homossexual é desagradável ao Senhor. Você pode ter certeza, né? A hora que essas Bíblias chegarem mais aí ao mercado, nós vamos estar pegando e procurando para vocês e mostrando os erros, né, doutrinários e tudo aquilo que o diabo vai tentar incultar na mente das pessoas. É isso aí, meus irmãos. Então, se você gostou do vídeo, curta aí. Se não gostou, comente também, né, embaixo do vídeo aí, porque nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, né? E nós sabemos que Deus não agradou a todos, né? Então nós sabemos que também não vamos agradar, mas devemos continuar na verdade, né, na doutrina entregue pelos apóstolos e pelos profetas do Senhor, para que possamos tomar posse da salvação e não venhamos assim permitir que o diabo venha enganar as pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles que estão próximos de nós vamos cuidar. Amém? Deus abençoe a todos, graça, paz e o amor de Deus seja sobre a vida de todos, em nome de Jesus.